Olá, pessoal. Eu me chamo Ariadne Rodrigues, eu sou sanitarista de formação e atualmente eu faço residência em gestão de políticas públicas para a saúde na Fiocruz e estou trabalhando no NEPAV, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Acidentes e Violência da Secretaria de Saúde do DF. Eu vou apresentar um pouco sobre as notificações de agravo de violência que acontecem aqui no Distrito Federal. Bem, para introduzir um pouco o assunto, eu vou falar um pouco da violência como um agravo. A violência é considerada um grave problema de saúde pública. Por quê? Porque é um problema que ele acontece a nível mundial. E ele representa toda ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a integridade física ou psicológica de uma pessoa. A notificação da violência, ela pode ser realizada por qualquer profissional da saúde, independente de ser confirmado ou não. Basta uma simples suspeita para que seja realizada a notificação. Com o objetivo de coletar e processar os dados sobre os agravos de notificação, foi implantado na década de 90 o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, o SINAM. O SINAM é o sistema de informação que é alimentado com dados que constam na ficha de notificação individual de doenças e agravos, incluídos na Lista Nacional de Notificação Compulsória. É uma lista que ela é constituída por doenças e agravos relevantes, tendo em vista a magnitude, o potencial de disseminação, transcendência e vulnerabilidade da doença ou do agravo, né? A notificação da violência ela foi inserida de forma gradual nessa lista nacional de notificação compulsória. Em 2009 foram incluídas as violências e só em 2011 que foram incluídas as violências autoprovocadas e as interpessoais. Bem, a notificação das violências ela passou a ser obrigatória por atos normativos e leis. Entre eles, eu vou citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído pela Lei 8.069, de 1990, a Lei 10.778, de 2003, que ela já foi alterada pela Lei 13.931, de 2019, e que institui sobre a notificação compulsória de violência contra a mulher. E a Lei 10.741, de 2003, que define o Estatuto do Idoso. Sendo assim, eu vou apresentar alguns dados sobre as notificações realizadas aqui no DF. Aqui eu trago uma tabela que ela traz uma série histórica do ano de 2009 até 2019 sobre os números de notificações realizadas por unidade de saúde do DF dos anos de 2009 a 2019 e por região. Eu prefiro dividir por região de saúde porque era uma lista muito comprida e acho que assim fica mais fácil de ver as unidades, cada região de saúde e enfim, é isso. Eu vou só trazer mais para cá para poder dar para ver direitinho os nomes, né? Bem, a região central, ela conta com 64 unidades notificadoras de saúde, em que dessas 64 unidades, 30 unidades, que são as que têm a coloração laranja aqui, elas nunca notificaram nenhum tipo de agravo de violência nesse período de 10 anos. Eu dividi essa tabela, né? São 64, mas tem nessa e na próxima página, nessa daqui, para conseguir ver com melhor exatidão o nome das unidades, né? E os números de notificação. E nesse período de 10 anos, a região central ela notificou 7.192 agravos de violência. A unidade que mais notificou foi o HMIB, com 2.397 notificações. E quase metade das unidades de saúde elas não fizeram nenhuma notificação
ao longo desses 10 anos, né? Eu vou passar para a segunda parte da tabela, da região central, para dar para ver direitinho aqui os nomes e as suas notificações, né? Que seguem aqui em cada linha da tabela. Aqui acho que dá para ver melhor. A próxima tabela ela mostra as unidades notificadoras da região Centro-Sul. É a mesma coisa, é uma série histórica de 2009 a 2019, e aqui traz o total de notificações. E a região Centro-Sul, ela conta com 37 unidades notificadoras, e dessas 37, 8 não realizaram nenhuma notificação nesse período de 8 anos. Em 10 anos, a região Centro-Sul notificou 2.464 agravos de violência, e a unidade que mais notificou foi o Hospital Regional do Guará, com 1.424 notificações. A próxima tabela foi da região leste, que conta com 37 unidades notificadoras de saúde, de notificadoras de violência, em que, no período de 10 anos, notificou 4.152 agravos de violência, e a unidade que mais notificou foi o Hospital Regional do Paranoá, né, que hoje em dia se chama Hospital Regional da região leste, né? Agora, a próxima região é a região norte, que conta com 35 unidades notificadoras, em que dessas 35, 5 unidades nunca realizaram nenhuma notificação no período de 10 anos, e a região norte notificou 2.250 agravos de violência nesse período todo de 10 anos, e a unidade de saúde que mais notificou foi a Hospital Regional de Planaltina, com um total de 1.236 notificações. A próxima tabela é a região oeste. Peraí que voltou. É a região oeste. Peraí, na oeste. Aqui, a oeste. É a região oeste, com 34 unidades notificadoras de agravos de violência, em que dessas 34, 6 unidades elas nunca realizaram nenhum tipo de agravo de violência nesse período de 10 anos, e a unidade que mais notificou nesse tempo todo foi o Hospital Regional da Ceilândia. Bom, seguindo a região sudoeste, eu também tive que dividir a tabela, porque são bastantes unidades de saúde, e aí eu dividi em duas partes também, igual aquela primeira que eu fiz. Aqui. Deixa eu voltar só para falar um pouco sobre a primeira parte. São, no total, são 46 unidades de notificação, em que dessas 46, 9 unidades nunca notificaram nenhum agravo de violência no período de 10 anos. A região sudoeste notificou 7.453 agravos de violência no período de 10 anos, e a unidade que mais notificou foi o Hospital Regional de Taguatinga, com 2.844 notificações. Aqui é o restante. E, por fim, a região sul. A região sul, ela conta com 30 unidades notificadoras, e que dessas 30 unidades, 7 nunca notificou nenhum agravo de violência no período de 10 anos. A quantidade de
notificação realizada em 10 anos foi 4.887. E a unidade de saúde que mais notificou foi o Hospital Regional do Gama. Bem, agora eu vou apresentar para vocês o número das notificações realizadas pelas unidades de saúde que compõem a atenção primária em saúde, por região de saúde no período de 10 anos. Ou seja, cada um dessas colunas aqui nesse gráfico representa a quantidade de notificação realizada somada nesses 10 anos por região de saúde. Ou seja, a região leste foi a que mais notificou. Ela teve 756 notificações em 10 anos nessa região. E a que menos notificou foi a região central, que ela teve 192 notificações nesse período de 10 anos. É importante também salientar que as regiões de saúde, cada uma tem a sua particularidade, assim. É sabido que cada uma é diferente da outra. Uma pode ter um número de unidades que compõem a atenção primária diferente das outras. Bem como a população que compõe a região pode ser uma população mais vulnerável, outra região pode ter uma população com maior poder aquisitivo. Assim, a gente sabe que cada região possui uma particularidade, mas mesmo assim é importante trazer esse dado por região de saúde para mostrar como é que isso está sendo feito nessas regiões e pelo período de 10 anos, né? Bem, aqui, opa, mais um. Aqui são as notificações realizadas na APS em ações realizadas, ou seja, ainda assim em série histórica de 2009 a 2019, a gente consegue ver quanto que a APS ela notificou e o quanto que o total notificou, e assim a gente consegue fazer uma proporção. Ou seja, o ano de 2012 foi o que mais teve notificação, mais porcentagem, desculpa, de notificação, ou seja, houve 16%, aproximadamente 16% de notificações realizadas na APS em relação ao total. E o ano que menos notificou foi 2016, com 6,6%. Fazendo uma média desses anos todos, a gente chega em aproximadamente 9% de notificação que a APS faz em relação ao total. Quanto à subnotificação, ela pode ser denominada como um conjunto de dados ocultos e que representariam um dado real, que apesar de existir uma obrigatoriedade dessas notificações, infelizmente ela não está garantida. Alguns autores eles enumeram diversos fatores que eles podem estar relacionados com o subregistro dessas notificações, que poderiam ser o estigma social criado em torno da população vítima de violência, como exemplo, pobres, negros, residentes em periferias urbanas, o despreparo de alguns profissionais que lidam com o registro, a desvalorização cultural do registro nas instituições públicas, como o envolvimento de policiais em crimes e entre outros fatores que podem estar relacionados. Para que exista uma maior notificação dos casos, existe um indicador do relatório de planejamento do INEPAV, do ano de 2020, para as unidades básicas de saúde, em que no mês de fevereiro, essa proporção de notificação de violência das unidades básicas de saúde, ela estava com 6,56%, é um nível crítico. E a meta diz que nós precisamos chegar a 8,8% até dezembro. Ou seja, esse número essa porcentagem ela tem que aumentar um pouquinho mais para que a gente consiga atingir a meta até dezembro desse ano, né? É importante salientar que a atenção primária em saúde, ela é o primeiro contato que o usuário faz com o serviço, né? A estratégia de saúde da família, ela garante uma proximidade longitudinal dos usuários e de toda a sua família. Ou seja, o profissional, ele que faz essa primeira escuta do usuário,
ele possui respaldo legal para notificar sigilosamente e não divulgar o nome dessa pessoa dessa vítima que está sofrendo esse tipo de violência, né? Assim, a gente cita algumas estratégias de prevenção para que haja maior notificação desses casos, né? Que seriam a melhor capacitação dos profissionais que estão na ponta, uma intervenção em linha de cuidado para garantir o acolhimento, o atendimento, a notificação e o segmento da rede intersetorial, né? Que garante atenção integral. O componente da rede da proteção social, que inclui o trabalho em rede intersetorial para a continuidade do cuidado, e a promoção da saúde e cultura de paz, né, que vai garantir ações de prevenção e promoção da cultura da paz para garantir direitos e fortalecimento de vínculo entre o serviço de saúde e a família da pessoa. Assim, a subnotificação dos registros, eles afetam a implementação das políticas públicas de saúde, né? Para intervir nas melhorias, tanto do ponto de vista da geração de informação, de dados, como na adoção de medidas preventivas. E apesar da violência ela ser um importante problema de saúde pública, o seu enfrentamento ele requer articulação não apenas dentro da saúde, mas são articulações multidisciplinares e intersetoriais para que esse problema ele possa ser, não que seja resolvido, mas que ele seja diminuído, né, de forma gradual. Até porque a gente sabe que é um problema que não vai acabar da noite para o dia, mas se a gente começar a notificar mais, se começar a deixar esses dados de uma forma mais transparentes, que eles sejam mais fidedignos, a gente vai conseguir implementar políticas públicas que tragam mais resolutividade para a população, né? Bem, pessoal, era só isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada para quem ficou até o final. Desculpa alguns errinhos, mas acho que é normal, né? Todo mundo erra. E, enfim, é só isso mesmo. Muito obrigada, gente.